Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde afirma que o número de casos de Covid-19 no Brasil ainda não parou de subir. Estados e municípios se alternam entre medidas de relaxamento e a volta das restrições durante a pandemia. O estado de São Paulo anuncia a reabertura das escolas em setembro. Com rodízio de alunos. O Tribunal de Contas da União critica a falta de diretrizes, a comunicação e a transparência do governo na pandemia. O Supremo Tribunal Federal proíbe a redução de jornada e de salário de servidores municipais e estaduais. A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do ex-comandante-geral da Polícia Militar de Minas. Ele é suspeito de monitorar operações da Polícia Federal para informar o ex-governador Fernando Pimentel, do PT. Funcionários do Banco Mundial se manifestam contra a nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O ministro do GSI, Augusto Heleno, contradiz o presidente. Em documento enviado à PF, o ministro disse que Jair Bolsonaro nunca teve embaraços para trocar nomes da segurança pessoal no Rio. Senadores vão votar a proposta do governo que muda o Código de Trânsito aprovado pela Câmara. O Jornal Nacional está começando. O número de mortos pela Covid-19 no Brasil chegou a 53.874, segundo o consórcio de veículos de imprensa. De ontem para hoje foram registrados 1.103 óbitos. O número de infectados, desde o início da pandemia, chegou a 1.192.474. Mais 40.995 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Por ser uma doença nova, muitas questões sobre a Covid-19 ainda estão sem resposta. Uma delas é por quanto tempo a pessoa que foi infectada fica imune. Com ou sem sintomas, já são milhares os brasileiros que sobreviveram ao novo coronavírus. Uma pesquisa feita pelo Hemocentro de São Paulo mostrou que em abril, 2,6% dos doadores de sangue já tinham anticorpos contra a Covid-19. Em maio, eles já eram 5%. E em junho, 12% dos doadores já tinham imunidade contra o vírus. Mas a ciência está em busca de uma resposta fundamental. Quanto tempo dura a proteção de quem já teve o vírus? O nosso sistema imunológico funciona com duas linhas principais de defesa. A primeira delas é inata. Já nascemos com os glóbulos brancos no sangue, responsáveis por dar o primeiro combate a invasores, como os vírus. A segunda linha de defesa é a dos anticorpos. Eles se formam quando a primeira linha falhou e a doença já se instalou. São como soldados mais especializados que analisaram e descobriram os pontos fracos do inimigo. A maior parte das pessoas tem uma forma muito leve, assintomática, porque eles têm uma resposta imune dos glóbulos brancos muito boa, muito forte. Então, isso quer dizer que as pessoas não vão pegar de novo a infecção? Muito provavelmente, porque eles continuam com essa imunidade boa. Eles têm células de memória. A gente só não sabe, Gisela, quanto tempo vai durar. Descobrir quanto tempo dura a imunidade para quem já teve a doença ou vírus no organismo poderia significar um certo alívio para essa parcela da população. Já se pensou até em criar uma espécie de passaporte de liberação para o trabalho e algumas atividades. Mas as dúvidas ainda são muitas e os cuidados necessários também. Em Minas Gerais, o aumento do número de casos de Covid-19 está pressionando o sistema de saúde. A saúde da segunda maior cidade de Minas está no limite. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem hoje 97% das vagas de UTI ocupadas. Estamos fazendo tudo o que é necessário, criando 20 leitos de UTI no primeiro momento. Se necessário, iremos a 50 e temos planos alternativos. Médicos intensivistas de Belo Horizonte divulgaram um alerta sobre a disparada de pacientes que precisaram de respirador em um mês. A demanda aumentou 400%. Com o crescimento de casos, a taxa de ocupação de leitos de UTI passou dos 90% em todo o estado de Minas Gerais. O hospital de campanha do estado, com quase 800 vagas, não foi aberto até hoje.
não há sequer equipe de saúde contratada e a unidade só tem leitos de enfermaria e de estabilização. Nesta quarta-feira, o estado atingiu o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas, 51 registros. Já são 771 óbitos desde o começo da pandemia. Essa conta até poderia ser maior se mortes decorrentes de problemas respiratórios tivessem sido investigadas a tempo. Neste ano, Minas Gerais já teve mais de 1.500 mortes sem uma causa específica, registradas apenas como síndrome respiratória aguda grave, um quadro severo que algumas doenças respiratórias, como a Covid-19, podem desencadear. O governo de Minas afirmou que não há subnotificação e a Secretaria de Saúde do Estado declarou que prefeituras enfrentaram dificuldade para fazer a coleta de material para testes de maneira adequada ou em tempo hábil. A taxa de testagem da Covid em Minas é uma das menores do Brasil. São 155 testes para cada grupo de 100 mil habitantes. A partir de amanhã, a Polícia Militar vai ajudar a fiscalizar o uso de máscara e impedir aglomeração. E cidades de várias regiões do estado foram orientadas a suspender a flexibilização e manter apenas serviços essenciais funcionando. O governador Romeu Zema disse que pode ser preciso aumentar ainda mais as restrições. De 0 a 100, qual que é o risco do estado de Minas Gerais decretar lockdown? 90. Mas vale lembrar, depende de cada prefeitura, de cada realidade. Até o momento, nós ainda temos cerca de 100 cidades que não tiveram sequer um caso. Poderemos ter o lockdown sim, mas em determinadas regiões onde a incidência está muito acima do que seria considerado adequado. O governador Romeu Zema afirmou ainda que o hospital de campanha vai ser usado conforme a necessidade, que já tem profissionais para implantar imediatamente 100 leitos e que gradualmente vai abrir os outros. 64 mortes em 24 horas atingiram um novo recorde no Rio Grande do Norte. A fila de espera por um leito de UTI voltou a ter mais de 100 pessoas. No terceiro dia de greve dos rodoviários em Natal, os poucos ônibus que circularam estavam lotados. Em Mato Grosso do Sul, o número de infectados aumentou 670% nos últimos 30 dias. O avanço da Covid-19 vem do interior para a capital. Dourados tem quase 1.000 casos a mais que Campo Grande. A maioria das cidades do interior de Mato Grosso do Sul não tem UTI e os pacientes estão sendo trazidos para Campo Grande. Aqui a taxa de ocupação das UTIs já está em 64%. As autoridades temem um colapso no sistema de saúde no mês que vem. O índice de isolamento social no estado não passa de 36%. Aglomerações, uso de espaços públicos sem qualquer distanciamento entre as pessoas, o não uso de máscaras, festas e mais festas em todos os bairros, seja dos bairros centrais, seja nos bairros da periferia. E, além disto, inaugurações de espaços com grandes aglomerações, como tivemos nesse final de semana. Para frear o contágio, quem entra na capital precisa passar por barreiras sanitárias como esta. Se tiver febre, já faz o teste rápido na hora. Além disso, todos os carros são desinfectados antes de seguir viagem. A prefeitura vai ampliar o toque de recolher. Antes começava à meia-noite, vai começar agora às 10. No centro de triagem, muitas pessoas para fazer o teste. E foi ativado hoje o hospital de campanha. Mato Grosso do Sul errou ao flexibilizar da forma como flexibilizou a mobilidade social. A Prefeitura de Porto Alegre começou a adotar medidas mais rígidas de circulação. O comércio e o setor de serviços pararam. Academias só podem atender um aluno por vez. Nos ônibus, ninguém pode viajar de pé. A partir de amanhã, bares e restaurantes só vão abrir para entrega ou para viagem. Na sexta-feira, indústrias e a construção civil vão suspender as atividades. O governo de Rondônia inaugurou o primeiro hospital de campanha do estado. No último mês, o número de mortes triplicou, 444. A taxa de ocupação das UTIs é de 90%. Já a Prefeitura de Manaus desativou o hospital de campanha. O número de internações por Covid caiu. A atual taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65%. O Ministério da Saúde registrou 1.188.631 casos de coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. 42.725 novos infectados de ontem para hoje.
53.830 brasileiros morreram da doença até agora, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.185 óbitos. Hoje, técnicos do Ministério da Saúde confirmaram um aumento expressivo da doença no país. Foi mais uma entrevista sem a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Na semana passada, os técnicos disseram que a doença estaria se aproximando de uma situação de estabilidade, o chamado platô. Mas hoje mudaram o discurso e afirmaram que o número de novos casos voltou a acelerar. A gente tinha falado na semana anterior que parecia que a curva tenderia a uma certa estabilização ou uma diminuição dos números de casos. A gente vê que nesta semana nós tivemos um aumento significativo de casos novos, né? Entre a semana 24ª e a 25ª, comparando também a semana, o número de casos novos por semana epidemiológica com os principais países do mundo, como Estados Unidos, Rússia, Índia, Reino Unido, Peru e Itália. Nesse caso, a gente vê o número de evolução de óbitos, que, de novo, né, a gente tinha, até a semana 24, nos parecia que havia um platô, por assim dizer, né, um platô com relação ao crescimento do número de óbitos. Houve um aumento nesta semana, entre a 24ª e a 25ª, mas quando você compara a inclinação do crescimento de casos novos com o crescimento do número de óbito entre a 24ª e a 25ª, a gente verifica que, na verdade, o número de óbitos foi, graças a Deus, e a todo o esforço dos profissionais, muito menor em termos de inclinação, de agressividade, quando compara com o número de novos casos confirmados de Covid. Hoje, a profissional de saúde que descreve a batalha difícil na tentativa de salvar vidas é a médica Thalita Araújo, de Boa Vista, Roraima. Superlotação, falta de muita coisa, somente oxigênio, ventilador mecânico e leito hospitalar para internação. Então dá aquela sensação de impotência algumas vezes, né? Que a gente não consegue fazer tudo que pretende fazer para salvar a vida de um paciente, ele acaba indo a óbito. E chegar em casa, tomar um banho, deitar a cabeça no travesseiro, na cama, e agradecer a Deus por mais um dia de vida e se sentir gratificante de alguma forma de poder estar ajudando essas pessoas, algumas pessoas, né? E rezar pelas famílias que estão perdendo seus familiares, que são muitas. A Organização Mundial da Saúde mandou um recado para o Brasil hoje ao ser questionada sobre a situação no país. O diretor executivo do Programa de Emergências, Mike Ryan, disse que a América Latina ainda não atingiu o pico da pandemia. Perguntei especificamente sobre o Brasil. Ele foi claro, o pico depende da ação e também a altura, a duração e a queda dele. Segundo Mike Ryan, tudo varia de acordo com a intervenção do governo, a cooperação da população e a capacidade dos sistemas de saúde. Ele disse: o vírus não age sozinho. Ele explora vigilância e sistemas de saúde fracos, má governança, falta de educação e de empoderamento das comunidades. E avisou: se essas questões forem tratadas, os números vão diminuir. O chefe de emergências da OMS frisou: não há respostas mágicas e sugeriu: basta olhar para os países que agiram e que controlaram a doença para encontrar caminhos. O diretor-geral, Tedros Adhanom, afirmou que, enquanto especialistas buscam vacinas e tratamentos, há uma responsabilidade urgente de fazer o possível com as ferramentas que existem hoje para conter a transmissão e salvar vidas.
Dezenas de estados americanos estão vivendo uma segunda onda da pandemia por terem relaxado as medidas de isolamento cedo demais. A curva subiu rapidamente em março, até atingir 35 mil novos casos num único dia no início de abril. O número se estabilizou e atingiu o ápice no dia 24 de abril, com 36 mil casos novos num dia só. Depois disso, a curva voltou a descer, chegando à média de 20 mil casos por dia. Bem no momento em que os estados começaram a reabrir, o que inverteu a história. E os Estados Unidos voltaram àquela mesma marca do pior momento da pandemia. Mais de 35 mil novos casos só ontem. No início, a área mais atingida foi o estado de Nova York, que só começou a relaxar o distanciamento social há pouco mais de um mês, quando já tinha uma curva descendente de novos casos. Ontem foram 581. O Texas não tinha sido muito atingido, mas começou a reabertura há quase 2 meses, sem que a contaminação tivesse controlada. Atualmente, até os restaurantes estão funcionando, ainda que com capacidade reduzida. Ontem, o estado registrou o maior número de casos desde o começo da pandemia. O Arizona e a Califórnia também registraram recordes, assim como a Flórida. Em todos esses estados, o número de casos sobe ao mesmo tempo em que as medidas de isolamento são relaxadas. No começo da pandemia, se você quisesse sair aqui de Nova York e ir para um outro estado, em muitos deles ia ser obrigado a entrar em quarentena. Agora vai ser o contrário. Quem vier para cá, de 9 estados onde o número de casos aumenta, vai ter que se isolar em casa ou num hotel por 14 dias. A medida entra em vigor à meia-noite de hoje. No mercado financeiro, as bolsas americanas tiveram o pior dia em 2 semanas, com o aumento do número de casos de Covid por lá. Aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo também caiu e o dólar avançou mais de 3%, vendido a R$ 5,32. O Fundo Monetário Internacional ampliou a estimativa de recessão para a economia mundial este ano para 4,9%. Sobre o Brasil, o FMI aumentou a previsão de queda para 9,1%. Se isso se confirmar, vai ser o pior resultado da economia brasileira em 120 anos. Em maio, os brasileiros gastaram 200 milhões de dólares no exterior. É o menor valor para o período em 16 anos e representa uma queda de mais de 86% na comparação com o mesmo mês do ano passado, 2019. É um reflexo do dólar mais caro, da suspensão de voos e do fechamento de fronteiras por causa da pandemia. Com isso, as contas externas brasileiras fecharam no positivo pelo 3º mês seguido. O Ministério da Cidadania afirmou que o Edson teve o auxílio recusado porque 2 pessoas da família dele já receberam. Nessa crise, empresas têm feito muitas doações. O Grupo Malvi está investindo R$10 milhões em ações sociais durante a pandemia. A empresa de moda doou 300 mil peças de roupa para comunidades e projetos sociais, numa iniciativa que soma quase R$7 milhões. Para incentivar a geração de renda e empregos, o Grupo Malvi está distribuindo 5 milhões de kits para projetos sociais e instituições produzirem máscaras. A empresa também deu verba para a compra de equipamentos para 11 hospitais públicos de São Paulo e está doando R$1.200.000 para um hospital em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, onde fica a matriz do grupo. Nós acreditamos que o país precisa mudar, né? Ele precisa ser mais solidário, mais generoso. Isso faz parte da iniciativa privada. Eu acredito que o consumidor vai mudar esse país, buscando produtos de empresas que têm propósito e que têm verdade, né? E nós temos isso no nosso DNA, mais do que verdade, do que propósito. Temos uma plataforma de gerar valor para a sociedade. O Estado de São Paulo apresentou as condições do plano para reabrir todas as escolas em setembro. E outros estados estão debatendo os protocolos de segurança para retomar as aulas. O espaço é conhecido, mas quando as aulas voltarem, muita coisa será diferente. Em vez de bebedouro, garrafinhas individuais, além do sabonete, álcool gel. Máscaras também serão uniforme. Até a mesa do lanche poderá ter lugar marcado. E o mais importante, o reencontro com colegas e professores terá que ser de longe, a pelo menos 1 metro de distância. Na prática, o que isso quer dizer é sem salas cheias. Já é praticamente consenso nas redes pública e privada
que pelo menos até o fim do ano as aulas serão divididas entre casa e escola e nada de trabalhos presenciais em grupo. As normas já foram discutidas tanto por secretários estaduais da educação quanto por donos de escolas. Hoje, o estado de São Paulo anunciou a previsão de retorno das aulas com todas as medidas que considera necessárias para 8 de setembro. Primeiro, com 35% dos alunos, com índices melhores de controle da pandemia, 70%, e numa terceira etapa, 100%. Nós estamos muito seguros de que é possível, sim, cumprido todos esses requisitos, ter este retorno. O programa vale para as redes pública e privada, desde a educação infantil até o ensino superior. São mais de 13 milhões de alunos. As escolas particulares preferiam voltar antes. A Federação Nacional do Setor diz que elas já estão prontas, com todos os protocolos sanitários, não só em São Paulo, mas em várias cidades do país. A Associação dos Funcionários do Banco Mundial pediu ao Comitê de Ética da entidade que investigue fatos relacionados ao ex-ministro da Educação do Brasil. O governo brasileiro indicou Abraham Weintraub para ocupar um cargo de diretor na instituição. O documento afirma que muitos funcionários do banco estão profundamente perturbados em saber que Weintraub publicou numa rede social uma piada sobre o sotaque chinês e que acusou a China de ser responsável pela Covid-19. O ex-ministro da Educação é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposto crime de racismo por causa dessas afirmações. Ele também foi incluído no inquérito das fake news por ter atacado o STF na reunião ministerial do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto. A carta dos funcionários do Banco Mundial destaca a reunião em que Weintraub sugeriu que ministros do Supremo deveriam ser presos. Que Weintraub é contrário ao direito das minorias e à igualdade racial e que revogou uma política de inclusão para cursos de pós-graduação. O texto pede que o Comitê de Ética notifique Abraham Weintraub de que esses são comportamentos inaceitáveis no Banco Mundial. Segundo o documento, vários países condenaram a indicação de Weintraub a um cargo de diretor para representar o Brasil e mais 8 nações. O Banco Mundial informou que os procedimentos de eleição são realizados pelo grupo de países. O resultado será divulgado no dia 31 de julho. O Comitê de Ética é responsável por investigar possíveis irregularidades de funcionários. Fontes do banco me informaram que essa seria a primeira vez que o comitê é acionado para investigar as ações de um diretor antes de ele começar a exercer o cargo. Não está claro se o comitê vai aceitar o pedido da associação. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. Nós ainda não tivemos respostas dos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a União, os estados e os municípios não podem reduzir temporariamente a jornada de trabalho e o salário de servidores públicos quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei. A possibilidade de redução prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal estava suspensa desde 2002 por uma decisão do STF. O julgamento do tema foi suspenso em agosto do ano passado e concluído hoje com o voto do ministro Celso de Mello, e ele acompanhou os votos da maioria. Ainda no julgamento, por 6 votos a 5, os ministros decidiram que o Poder Executivo não pode impedir o repasse de recursos do orçamento ao Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público quando a arrecadação não atingir as metas previstas e estas instituições não realizarem a redução de despesas por iniciativa própria. O Senado aprovou o projeto do novo Marco Legal do Saneamento Básico. O texto estimula a entrada de empresas privadas no setor e a universalização do serviço de saneamento até 2033. O projeto segue para a sanção do presidente Bolsonaro. Metade da população do país não conta com serviço de coleta e tratamento de esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em casa. Números que levam a outros dados alarmantes. Todo ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 15 mil mortes e 350 mil internações por causa de doenças ligadas à falta de saneamento básico adequado no Brasil.
A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base calcula que são necessários investimentos superiores a 500 bilhões de reais para levar água tratada e garantir a coleta de esgoto para todos os brasileiros. Dinheiro que o setor público não tem. A alternativa é buscar investimentos no setor privado, que hoje é responsável por apenas 6% do abastecimento de água e rede de esgoto do país. Visão do tempo. Uma nuvem imensa de poeira do deserto do Saara se aproxima das Américas. O Papa Francisco escreveu uma carta para o atleta italiano Alex Zanardi, que está em coma desde a semana passada. Zanardi foi piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy até sofrer um acidente e amputar as 2 pernas em 2001. Ele virou ciclista paralímpico e ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos de Londres e do Rio. Na última sexta, foi atropelado por um caminhão durante uma prova na Itália e sofreu lesões na cabeça. Na carta, o Papa disse que está rezando por Zanardi, que ele é um exemplo de como recomeçar depois de uma parada repentina e fez da deficiência uma lição de humanidade. A Secretaria do Meio Ambiente de Goiás flagrou novos focos de desmatamento e mineração irregular numa área de proteção da Chapada dos Veadeiros. O prefeito de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire, do PSDB, foi autuado por destruir a vegetação nativa do Cerrado. O prefeito declarou que tinha licença municipal para limpeza de pasto e planejava plantar milho. Chegou a hora da gente falar com a Anne Lotterman, que tem um alerta para a região sul do Brasil. Oi, Anne, boa noite. É isso, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Amanhã tem risco de temporal com ventos de até 100 km por hora no Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Risco de chuva forte também com ventos de até 70 km por hora nessa área laranja. E em São Paulo ainda não chove, mas também pode ventar forte. E o calor aumenta na capital paulista. A máxima deve chegar aos 28 graus. Chuva forte com frio só no sábado mesmo. Na região sul, destaco a chuva volumosa em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Concórdia, em Santa Catarina e Foz do Iguaçu, no Paraná. E no norte e no nordeste, a chuva aumenta em Salvador, Natal, Aracaju, Boa Vista e também Macapá. Já em toda a região central do país, o tempo continua seco e com umidade bem baixa. É o caso de Brasília, onde a máxima chega aos 27 graus. Palmas, 33, Belo Horizonte, 26 e no Rio de Janeiro, 32 graus. E repare nessa mancha marrom na imagem do satélite. Ela está aqui há alguns dias. É uma nuvem de areia, conhecida como Godzilla, que saiu do deserto do Saara e está cruzando o Atlântico. Essa é a nuvem de areia mais densa dos últimos 50 anos. Ela já chegou na Venezuela e ao Caribe, onde a recomendação é usar máscaras, evitar atividades ao ar livre e até os navios estão com dificuldade de navegação por causa da baixa visibilidade. E nos próximos dias ela deve chegar à Flórida, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, deve alcançar o Amazonas. A cada ano, mais de 100 milhões de toneladas de areia sopram da África. Se intensificam de junho a agosto, por isso fica visível. Ela é rica em nutrientes e tem um papel importantíssimo na fertilização do solo na Amazônia. Interessante, né, Renata? Bem interessante, pelo menos essa traz coisas boas, né? Essa nuvem de poeira, mas é assustador. E alguma preocupação, Sim, né, para o pessoal também. dos navios. Obrigado, Anne. Obrigado, Anne. Obrigada. Bom, e sabe aquela nuvem de gafanhotos que a gente disse ontem que está na Argentina? Ela avançou, mas em direção ao Uruguai. Os gafanhotos não representam perigo direto para os humanos, mas se alimentam de plantações e de pastos. 1 quilômetro quadrado pode ter até 40 milhões de insetos que são capazes de devorar, em um dia, a mesma área que alimentaria 2.000 vacas. A Agência de Saúde e Qualidade Alimentar da Argentina monitora a movimentação da nuvem em tempo real e afirma que os gafanhotos estão a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Brasil, no Rio Grande do Sul. A Secretaria Gaúcha de Agricultura afirmou que está elaborando um protocolo de emergência com o Ministério da Agricultura. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.